Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre exaltar. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Então, irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite. Que o Senhor abençoe a todos os nossos. Esse dia que o Senhor fez nele nos nós estamos com um probleminha aí no início da nossa devocional de hoje. Espero em Deus que a gente consiga o nosso trabalho hoje sem dificuldades, sem problemas. Nós, irmãos que estão lá, irmãos, agradecemos a participação dos irmãos, da Renata, do Diácono Rui. Obrigado pela participação de vocês. Agradecendo no dia de hoje. Deus os abençoe abundantemente. Irmãos, vamos tentando recomeçar aqui. Agradecemos a participação da Vera. Sejam bem-vindos. Deus abençoe os nossos irmãos. Irmãos, nós vamos orar nesse momento. Hoje com algumas dificuldades. Vamos tentar fazer o nosso trabalho hoje. Vamos orar. Louvamos o teu nome, te bendizemos, agradecidos pelo dia de hoje. Louvamos o teu nome, Senhor, por esse dia que o Senhor... Estamos de volta aí, irmãos. Vamos tentar novamente. Vamos fazer a leitura, vamos tentar fazer a leitura do texto. Se não der para a gente fazer a nossa devocional, se estiver muito complicado, a gente amanhã repete a mensagem que nós íamos fazer hoje. Vamos tentar fazer. Então, irmãos, a leitura do texto para a nossa reflexão de hoje, no capítulo 22 do livro de Atos, os versículos 14 e 15. Diz assim: Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo da sua própria boca.
da nossa reflexão de hoje, irmãos. Texto de Atos 22, 14 e 15. O tema da nossa reflexão de hoje é alvos que o crente fiel precisa ter. Alvos que o crente fiel precisa ter. Esse texto, irmãos, começando já lá no capítulo 21, em Jerusalém. O apóstolo Paulo, chegando em Jerusalém, ele se reúne com seus irmãos, com seus amigos, e ele procura o templo de Jerusalém. Só que quando os judeus tomam conhecimento disso, os judeus vão na direção de Paulo e agarraram a Paulo, tirando-o do templo, porque diziam que Paulo estava profanando o templo com a entrada dos gregos que o acompanhavam. E com isso, aquele grupo se amotinou e foi preciso que o... Irmãos, então, como dizia, o comandante, visto que a intenção do judeu era matá-lo, e o conduz na direção da fortaleza para recolher. Então Paulo pede a palavra para fazer sua defesa, e Paulo então se defende citando a sua conversão, as razões da sua fé, e dentro desse temos esse de versículo 14 e 15 do capítulo 22. E aí nós temos então algumas questões fundamentais na vida do crente fiel. Como Paulo era um crente fiel, ele faz a sua confissão e traz essa palavra. Então, que alvos precisa ter o crente fiel? Em primeiro lugar, irmão, o crente fiel, ele precisa conhecer a vontade de Deus. Observe o texto que nós lemos, e diz assim, a primeira parte do versículo 14. Então ele disse, o Deus de antemão te escolheu para conhecer a sua vontade. Paulo está falando da sua conversão e daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E uma das questões fundamentais que Deus estabelece para a vida de Paulo é conhecer a vontade. Esta é uma das questões mais importantes da vida. Nós precisamos também estar afinados, estar harmonizados com a vontade de Deus. Então, o crente fiel, ele precisa conhecer a vontade de Deus e ter a sua vida pautada pela vontade de Deus, ou seja, em fazer a vontade de Deus. A segunda questão, irmãos, que nós temos nesse texto, está no versículo 14, e mostra que ele precisa olhar somente para Jesus. Observe que o texto diz assim, então ele disse, nossos pais de antemão te conheceu, te escolheu, seres veres o justo. Então, na continuidade do versículo, então Paulo tem esse fala do seu encontro com Cristo, e uma das questões é ver o justo. Lembramos de um texto de Hebreus 12:2, que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É assim que deve ser pautada a vida do crente. A vida do cristão deve ser pautada por seu foco na pessoa de Jesus. O crente fiel precisa olhar somente Jesus. A terceira questão, irmãos, é que o crente fiel precisa ouvir somente a Jesus. Da mesma forma, o versículo 14, a terceira parte do versículo 14, mostra que o fiel, como Paulo, que era um crente fiel, devia ouvir uma voz da sua própria boca. Ou seja, o texto diz, ouvires uma voz da sua própria boca. Está então falando da necessidade
não só de Paulo, mas de todo crente, de ouvir dos lábios, da boca do próprio Senhor, a palavra tão necessária e tão vital para o nosso fortalecimento. E nós precisamos, então, para que a nossa fé esteja consolidada, embasada, amadurecida, não só ouvir, né, ver a Jesus, na verdade, mas ouvir também as suas palavras. E não apenas ouvir, mas praticá-las. Tá? E, finalmente, irmãos, uma outra questão está no versículo 15 do texto que lemos, que mostra que o crente fiel, ele precisa manter o seu testemunho diante dos homens. Olha só o que diz o versículo 15. Porque terás testemunha diante de todos os que tens visto e ouvido. Ou seja, todos nós temos esse compromisso, irmãos, de recebermos do Senhor a sua palavra, de recebermos do Senhor a infusão do seu Espírito para sermos conduzidos à verdadeira conversão e, com a conversão, o amadurecimento da fé, o desenvolvimento da salvação, a santificação da vida, e assim nós vivemos uma vida de testemunho diante dos homens, de testemunho diante daqueles que nos cercam. Por isso, irmãos, é fundamental que o crente fiel, ele caminhe na direção do Senhor sempre, sempre observando. Precisa estar harmonizado com a vontade de Deus, conhecer Deus, preciso olhar somente para Jesus, preciso ouvir pela Amanda Samarelli, Margarete Samarelli, que é a mãe da Amanda, pela sua família, ela pediu que nós orássemos por ela, é uma colega de trabalho, pelas nossas igrejas, idosos, enfermos, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Vamos orar a Deus por essa. Irmãos, nós vamos orar então, vamos tentar, fazer o encerramento, agradecendo a Deus e orando pelos pedidos que foram citados. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, agradecidos, Pai, pelo dia de hoje, agradecidos pelas famílias conectadas conosco através desta live, agradecidos, ó Deus, por esse trabalho, apesar das dificuldades de conexão. Ó Deus, pedimos pelos enlutados, ó Deus, por aqueles que estão passando por esse momento tão difícil, mais difícil da vida humana. Te peço, Senhor, pela vida da Margarete, da sua filha Amanda, de seus familiares. Tem misericórdia, Senhor. Peço também que Tu venhas abençoar os nossos idosos, abençoar todos os segmentos da nossa igreja, Senhor, a cada um deles, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa-nos nesse momento de pandemia. Tem misericórdia, Senhor, de nós, da Tua igreja, dos Teus servos, Senhor. Ó, Senhor, retira de sobre nós o Teu juízo. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia da Igreja Evangélica Brasileira, dos nossos pastores, do nosso presbitério, das nossas igrejas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Pedimos, ó Deus, que Tu nos abençoe, nos dê uma noite de paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos aqui algumas pessoas que participaram conosco. Gostaríamos de agradecer muito a participação de todos, da Nalva, do Robinho, da Rose, da Vera, da Gláucia, da Cristina Nogueira, da Valéria, Sueli Velasco, Michel, da Viviane, Renata Amorim, Cláudia Souto, Maria Cândida, Beatriz e a Margarete, nossa colega de trabalho. Deus abençoe a todos e lhes dê uma noite muito abençoada de sono. Rogamos a Deus que amanhã, se for da vontade de Deus, aqui estejamos às 20. Se o Senhor permitir, a gente opção. Deus abençoe a todos os que estiveram conosco. Muito obrigado, Joacir. Obrigado a todos aqueles que estiveram conosco na noite
deste dia. São esses os que estiveram conosco. Deus os abençoe abundantemente. Amém. Vamos deixar aí, antes de terminar, o nosso pós-lúdio. Que Deus os abençoe. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. A minha salvação. És a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, pois sei que sobre todo te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Uma boa noite a todos, viu, irmãos? Deus os abençoe, dê uma noite muito abençoada de sono a todos e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.